Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Se Eu Te Contar a Minha História. Hoje um episódio mais do que especial. Meu nome é Mico Muniz e eu quero te inspirar contando uma história. Daqui a pouquinho eu vou soltar para vocês quem é. Antes de mais nada, eu queria te agradecer pela audiência. Queria pedir para você que ainda não segue o nosso canal, ativa o sininho e clica lá, Instagram, @minhahistoriacast, Se Eu Te Contar a Minha História, e assim você fica sabendo todas as nossas novidades. Julião, mais um? Mais um, Mico. Sou o Júlio Mendes. Também gostaria de agradecer o pessoal, que a receptividade do nosso projeto está sendo muito grande. E vamos para mais um. Mais do que um projeto já, né? Já, com certeza, né? Já é uma realização. Vamos lá, hoje eu quero apresentar o meu mais que especial convidado. Talvez vocês o conheçam de algum lugar, mas já viram em algum lugar. Já viram por aí. Vamos lá. O nome dele é Gustavo Parra, jornalista, trabalha em TV há 18 anos. Passou pelas principais emissoras do Paraná, comandando inclusive programas líderes de audiência. Hoje é âncora do Balanço Geral da RIC TV Record. Como ele mesmo diz, é o programa mais completo da hora do almoço. Parra tem 40 anos, é casado com a Juliana. Pai do Lucas, de 10 anos, do Matheus, de 8 anos. É cristão, ciclista, adepto à vida simples e ama um bom churrasco, meu irmão. E aí? É isso aí. Fui ver, pô, tô meio nervoso aqui, o cara tá me corrigindo. É que ele nunca foi chamado pro churrasco, ele leu ali, até travou. A hora que falou churrasco, deu uma tremida. Senhores, obrigado pelo convite, tá? Mico, amigo de longa data, já tem mais de 20 anos de amizade. Julião, obrigado pelo convite. O podcast de vocês tem sido algo muito legal, de poder ouvir histórias, porque a gente vê aí na rede social a vida das pessoas, a gente não entende profundamente a história de alguém. E você abrir espaço para a pessoa poder falar, realmente abrir o seu coração, cara, é muito legal. Acho que essa é a ideia principal, né? A nossa ideia principal é inspirar pessoas. Pessoas do nosso convívio, pessoas do nosso dia a dia. E aí quando a gente fala que se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena cada episódio. Então por isso a gente traz convidados aqui inspiradores, com ótimas histórias e bastidores, né? Porque a gente gosta de ouvir. A galera ama um bastidor. O pessoal né? acha que a pessoa chegou lá por acaso. A pessoa chegou lá e tá apresentando um programa. Hoje é âncora né, de uma emissora. E aí? Sempre tem uma trajetória, né? Sempre tem uma trajetória. Inspirações. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Então, queria agradecer demais o convite de vocês. E eu queria dizer que a história da minha carreira como jornalista começou no intervalo de um ensaio de uma banda de rock. E essa história eu nunca contei. Eu tinha uma banda de rock quando eu tinha 16 anos. Eu era vocalista da banda. A banda surgiu assim, vou contar rapidinho. A banda surgiu assim. Aqui é pra isso. Eu aprendi a tocar órgão. Órgão era um instrumento, tipo um teclado, que tinha uma mão em cima, uma mão embaixo, tinha um pedal. Eu entrei na aula de órgão porque meu pai não deu conta de acompanhar as aulas e eu fui entrar com 7 anos de idade. Levei até os 11, meu irmão mais velho se formou no conservatório e eu não gostava muito da teoria, saí fora. Só que eu continuei tocando o tecladinho. Aí, um dia eu encontro esse meu amigo na rua, Lucas Basoli, hoje é defensor público no estado de São Paulo. Ele falou, cara, e aí, como é que estão as coisas? Eu tô com uma banda. Eu falei, eu quero entrar pra banda. O que você toca? Eu falei, eu toco teclado. Ele falou, cara, banda de rock e teclado... Nós estamos precisando de um vocalista, você canta? Eu falei, canto. Não cantava nada. Eu falei, canto. Tá bom, aí me deu uma fitinha cassete. O Julião já viu uma fitinha cassete? Já, claro. Fitinha cassete. Não sabe o que Aí ele falou, vamos lá. Me deram 3 músicas pra eu ensaiar pro sábado. Cara, ensaiei. Gogozinho tava legal na época. Puf, virei o vocalista da banda. E começamos a tocar e os ensaios da banda eram na chácara dos meus pais. Meus pais não moravam na chácara. E a bateria, como era muito barulhenta, a gente levava pra lá, que tinha era uma área rural. E a gente tocava lá. E beleza, e fizemos alguns shows na cidade, foi muito legal. Foi uma época muito boa da vida, porque muitos caras da nossa época tinham banda. E era meu sonho ter uma banda de rock, ainda mais sendo vocalista, né, cara? Foi muito legal. E a irmã do baterista, a Lídia, ela prestou jornalismo. E um dia conversando com ela ali no Guia do Estudante, quando eu era moleque, tem 40 anos, você fazia um teste vocacional. Pegava um livrinho lá e você via para qual área você ia se destinar. Exatas, humanas, biológicas. E eu queria fazer ou direito, porque meu pai vem do direito, ou fazer arquitetura, porque eu achava legal desenhar e pintar. Mas eu vi depois, conversando com algumas pessoas, que eu não ia para essas áreas. Ela falou, por que você não presta jornalismo? Eu falei, jornalismo?
Você pode conversar com as pessoas, vai contar histórias, você pode trabalhar no impresso, pode trabalhar na televisão, em rádio e tal. Eu falei, cara, acho que pode ser legal esse negócio. E aí, no meio do terceirão, a galera no colégio, lá em Marília, em São Paulo, onde eu morava, vamos pra Londrina prestar vestibular? Eu falei, vamos aí, né, meu? E viemos. Cara, a gente saiu todos os dias, curtimos todos os dias. Eu fiz a prova tipo, com pretensões zero de passar. E eu passei, cara, no meio do terceirão. E tô aí. Entrei no jornalismo de cabeça e fiquei. Se encontrou na profissão, então? Me encontrei na profissão. Mas assim, ô Júlio e Mico, eu entrei na faculdade e esse é um grande erro que as pessoas têm. A falta de humildade. E eu confesso que faltou humildade para mim. Porque eu tava no meio da faculdade, eu fazia estágio na CNT. Você vai lembrar disso, quando eu ia pro VGD, nos intervalos dos jogos. Claro que eu lembro. Tinha os jogos do Londrina no Campeonato Paranaense, e eu ia no meio dos jogos, no final dos jogos e no intervalo, entrevistar os jogadores. E aí eu e o câmera, o André Fiore, filho do Fiore Luiz. E aí, um dia, eu me achava o Pelezão. Eu falei, cara, eu tô dominando a câmera, né, meu? Vou aqui, faço o que quiser e tal. E um dia eu fui entregar uma camiseta para um torcedor que tinha ganho. O cara me deu a câmera, o Benê Costa, falou assim, vai lá, é você que vai fazer hoje. Me deu o microfone, eu falei, beleza. Peguei o microfone, olhei pra câmera. Travou. Não saiu uma palavra, cara. Não saiu nada. Eu não consegui fazer. Dei o microfone pro cara e eu falei, meu pai amado. Mas naquele momento foi um choque na minha vida, que eu falei, eu não sei nada, eu preciso ter humildade pra aprender e pra seguir aquilo que eu quero. E eu sempre tive o sonho de fazer televisão. Só que eu falei, nesse jeito que eu tô levando as coisas, achando que eu já sei de tudo, e é um grande erro dos universitários, né? Modéstia à parte, já fui universitário, sei como é que é, mas você conversa com a molecada hoje em dia, de 18, 19 anos, eles acham que sabem tudo. E não sabem de nada, cara. A vida vai te ensinando ao longo do tempo, né? E naquela época a gente não tinha tanto recurso como a gente tem nenhum, hoje, né? Cara, Internet. não tinha nenhum. Não tinha curso online. Hoje Nada. curso online, internet Tudo, na mão, tudo. Instagram. Você não tinha câmera pra se gravar, amigo. Hoje você se grava e você vê lá. Não tá legal. Vou apagar. Apaga. Não tinha isso, cara. Não existia isso. Você gravava numa câmera, que era uma fita desse tamanho, que tinha que levar pra um lugar onde tinha um videocassete pra você poder rodar e ver como é que ficou. E não tinha como falar, vou gravar de novo. Que daí tinha que voltar no lugar que às vezes nem tava mais lá. Exatamente. E aí, cara, beleza, eu vou pra faculdade e eu falo, vou acabar a faculdade e vou entrar na RPC, na Globo, que era o meu sonho. E eu, Pelezão, falei, vou me formar, já vou estar lá. E tinha um professor meu, o Shone, professor de telejornalismo, que era diretor da RPC. E eu peguei e comentei com ele um dia na faculdade. Falei, Shone, queria entrar. Ele falou, tem um programa de trainee. E eu falei, que eu vou fazer trainee, cara? Não preciso de trainee, já sei de tudo, né? Faltando humildade, como para a maioria dos estudantes universitários, né? E acaba a faculdade, vou pedir emprego para ele. Não, tem que fazer o trainee. Eu falei, caramba, né, meu? O que eu vou fazer? Aí fui, e aí essa história eu queria contar porque eu queria dizer como o não, como ouvir não, vários nãos, fez a diferença na minha vida. Porque eu vou para a TV Tarobá, eu tinha um amigo que treinava comigo na Academia Santa Cecília, onde eu treinei com o Mico na nossa adolescência, juventude aqui, no auge. A academia era a academia mais barata do centro de Londrina e, nossa, conheci muita gente lá, inclusive o nobre amigo aqui. E aí eu fui para a TV Tarobá, levei o meu currículo, que não tinha nada, só tinha um estágio na CNT, e chego pro Gelson Negrão, que era o diretor da TV, diretor de jornalismo. Queria trabalhar aqui. Ele falou, qual que é a experiência que você tem? Eu não tinha experiência nenhuma, experiência da TV UEL, que era a TV da faculdade, e a CNT. Não, beleza, volta mês que vem. Eu pego no mês que vem, mesmo esquema, sem ter experiência, porque eu não tinha conseguido outro trampo. Fui trabalhar no call center da Vivo, no 0800. Um prédio que era na Avenida Higienópolis, aqui em Londrina. Fui lá, no segundo mês, não de novo. No terceiro mês, eu vou lá, a secretária falou assim, olha, tá aqui o Gustavo Parra, ele quer falar com você sobre a oportunidade de trabalho e tal. Ah, tá bom. Olha, ele tá ocupado. No outro mês, olha, ele não vai te receber. E eu falei, cara, só que eu não desisti. Eu fui todos os meses, no mesmo dia, era época tipo dia 15, dia 20, todos os meses eu fui lá. Até que um dia um repórter acabou saindo da emissora e esse meu amigo me deu o toque, falou, tá precisando de um repórter. Nesse meio tempo eu fui arrumei outro trabalho, fui trabalhar num portal de internet na época. E cheguei lá. Ele falou, bacana, vem cá.
Você quer a vaga, não quer? Vai pra rua, eu quero ver como é que você tá. E saí pra rua com um cinegrafista, com uma repórter da emissora, e fui acompanhar o trabalho deles. E eu tinha que voltar pra TV com uma reportagem. E aí, deu sorte, na verdade não foi sorte, eu acredito que foi a mão de Deus ali. Nós fomos pro Moringão, que a segunda pauta era a Seleção Brasileira Feminina de Futsal, estava treinando em Londrina. Ia ter um amistoso, algum jogo aqui na cidade. E esporte era uma área que eu gostava, eu fui e fiz a reportagem. Escrevi o off, gravei a passagem, que é a parte em que o repórter aparece, voltei pra TV. Cheguei na TV, ele viu o texto e tal. Como é que é teu nome? Eu falei, Gustavo Parra. Você vai usar Gustavo Parra? Tá contratado. Eu falei, cara do céu. Isso foi no dia 7 de novembro de 2005. O que eu penso é o seguinte, se eu tivesse desistido no primeiro não, eu não estaria aqui hoje. Se eu tivesse desistido nos 10 nãos que eu recebi, porque eu comecei lá em janeiro, fui até novembro. Foram 10 longos meses só ouvindo não. Não. Porta fechada. Só porta fechada. Só que eu persisti porque era algo que eu queria. Era o meu sonho trabalhar em televisão. Então eu não podia desistir no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, não. Eu acho que a perseverança me ajudou a entrar na carreira. Aí entrei de vez e o negócio começou a fluir a partir dali. Tinha um objetivo principal muito bem definido e você foi até o fim para que esse objetivo acontecesse, né? Sim. Acho que a gente falou muito sobre isso, né? Sobre qual o objetivo. E esse objetivo era muito bem definido para você. Eu vou ser jornalista, é algo que eu quero. E vou ser jornalista de TV. De TV. Era o meu foco. Eu vou persistir nisso. E a persistência, naquele momento, falou mais alto, né? E aí, num certo momento, a mão de Deus ajudou e agiu ali. E teve outra também, Mico e Júlio. Eu entrei na TV cru, cara. Eu não tinha muito conhecimento do que era, assim. A narração não era legal, eu não sabia. E eu achava que eu precisava criar uma voz na televisão. Hoje, a voz que eu tô falando com vocês agora é a voz que eu uso na televisão. Se a gente desligar o microfone e desligar a câmera, é a mesma voz que eu vou conversar com vocês no bastidores. Precisa criar um personagem, né? Mas na época eu não sabia, eu não tinha feito fonoaudiologia, não entendia como é que era, né? E eu me lembro muito bem quando o Gelson, que era meu chefe na época, um abraço, viu, Gelson? O Gelson me ensinou bastante. Era um cara muito duro, mas me ensinou bastante. Trabalhei com ele durante 5 anos, em 2 emissoras. Ele vai para a Copa, ele ia cobrir sempre a Copa e a Olimpíada, ele ia viajar para cobrir os eventos. A Copa de 2006 foi na África, se eu não me engano. Não, foi na Alemanha, perdão, a Copa da Alemanha. Ele chega para mim, antes de ir para a Copa, e falou assim, ou você melhora quando eu vou para a Copa, ou você tá fora. Eu tinha 30 dias para dar um up, assim, sabe? Porque eu não tava rendendo o que eu podia render. Eu era um molecão de televisão. Como a gente diz no jornalismo, era foca, né? O foca é o cara que não sabe muita coisa, né? Mas ele indicou que você precisava melhorar? Não, ele falou que eu precisava melhorar. Só isso? Se eu voltasse, se ele voltasse, se eu tivesse do mesmo jeito, eu tava fora. Então você tinha 30 dias para identificar qual era o seu problema, problema, correr atrás de resolver. Mas eu acho que eu sabia mais ou menos, Júlio. Assim, acho que eu tinha que melhorar o meu texto, tinha que melhorar a minha narração, a minha postura no vídeo. A gente sabia, assim, entre aspas, o que era, mas não foi nada direcionado. Ó, você tem que melhorar isso. E eu falei, eu tinha 2 possibilidades naquele momento. Ou eu surtava e falava, cara, não vou dar conta, vou pedir demissão antes de eu ser demitido, ou eu vou melhorar. E é difícil reconhecer as falhas, né? Os pontos que você precisa melhorar. Super difícil. É mais para quem tá aparecendo na TV, tem uma certa imagem, saber, olha, talvez eu não esteja bom nisso ou naquilo, é realmente... Não, e ainda mais alguém com 22 anos de idade, né? Não tinha maturidade nenhuma. E o fato dele ter ficado fora os 30 dias, eu acho que tirou talvez um peso um pouco das minhas costas, porque eu não via aquela vigilância tão próxima dele. Era um cara que me acompanhava muito, acompanhava todos os textos que eu fazia. Tudo que eu fazia, ele aprovava para poder gravar e poder fazer a locução. Nesses 30 dias, eu acho que eu dei uma decolada, sabe? E o negócio fluiu também. Lidar com pressão, ninguém gosta, né? Acho que é uma coisa que é difícil a gente lidar com pressão, né? Lidar com prazos, lidar com metas, mas você receber um diagnóstico assim, ou você tem 30 dias para melhorar, ou você melhora. Na verdade, a opção era ou melhora ou melhora, né? Não tinha outra. E até vejo que hoje em dia, no mundo corporativo, não sei se hoje alguém... Eu não estou dizendo que foi errado na época, foi bom porque eu estou aqui para contar essa história, né? Não tô dizendo, imagina se você chega para um funcionário e fala, você tem 30 dias para melhorar. O cara pode achar que aquilo ali é um assédio, poxa, estou recebendo uma pressão... tô sofrendo de síndrome de burnout porque eu fui colocado um prazo. Então, assim,
é preciso ter muito tato também para conversar com as pessoas hoje para não ser mal interpretado. Gestão de pessoas, sempre você vai ter tem que estar muito bem acompanhado, bem instruído, bem assessorado. Medir as palavras. Saber como falar, né? Às vezes falar, a pessoa sai da boca para fora. Hoje é tudo muito... Tem que ser... Para você ser cancelado, basta né? um minuto. É isso aqui, né? É uma palavra mal colocada, Júlio. Inclusive, eu acho que nós até temos uma foto desse tempo aí do... Ah lá, olha só. Olha o jornalista ali. Cabelinho preto, hein? Aquele cabelinho preto que já não tem mais. Obrigado, viu? Né? Ele... Olha o detalhe do ponto. Ó. O ponto era para ter passado o cabo por trás do terno, para não aparecer no vídeo. Mas eu não tinha nem noção. A gravata. Detalhe. O terno era do meu pai, a gravata do meu pai. Gravatona... O que você achou da combinação, Mico? Você que é meu consultor de moda aí. Tá bem, pô. Tá bem. Pra época, tá bem. Eu tenho uma história interessante. Se fosse 80, né? Eu tenho uma história muito interessante sobre essa foto. Essa foto foi tirada no laboratório de telejornalismo da UEL. O ano era 2003. Eu ia ser o mediador de um debate sobre cotas raciais. As cotas raciais estavam sendo implantadas na UEL naquele ano, ou no ano seguinte, não me lembro. E eu tinha 2 professores negros, um favorável às cotas raciais e um contrário às cotas raciais. Eu mediei o debate com o conhecimento que eu tinha, com a estrutura que eu tinha, um estudante de 3º ano, e eu recebo, através de um amigo, a fala de um professor, que eu não vou citar o nome, mas ele sabe muito bem quem ele é. Polêmica, a fala de um professor polêmica. dizendo o seguinte: esse cara não tem perfil para trabalhar em TV. Eu ouço aquilo e eu falei, caramba, Te derrubou? o que eu fiz de errado, né? Poxa, eu mediei da melhor forma possível para um estudante de jornalismo, né? Fiz as perguntas ali, não fiquei nervoso e tal, e tocamos. Não se posicionou de nenhum lado? Mas Júlio, eu guardei aquela frase, cara, por muitos e muitos anos. E em um determinado momento, quando eu estava na outra emissora, estava na RPC, houve uma reunião lá em que esse jornalista, professor da UEL, vai até a redação para falar de um determinado assunto, que eu não vou falar qual é, mas ele sabe. E eu chego e falo isso para ele. Eu falei, você lembra de uma frase que você me disse lá em 2003, de que eu não tinha perfil para trabalhar em televisão? Eu tô aqui, 15 anos depois, na época eu tinha 15 anos de televisão, 15 anos depois, provando para você que você estava errado, e eu não tava. Desmontou ele. Né? Desmontei ele. E ele falou para mim que não tinha dito essa frase. Eu falei, você falou, eu tenho testemunha que falou. Não, Mas enfim. Quem apanha não esquece. Não né? esquece, é isso quem aí. Quem apanha não esquece. É isso quem aí. bate não lembra, mas quem apanha não esquece. Não esquece. Mas, cara, é uma jornada longa de lá pra cá, E né? nesse início, você tinha alguém para se inspirar? Alguma Tinha. figura aqui que você visualizava como um objetivo? Eu gostava, Júlio, de ouvir os textos dos repórteres. Eu me inspirava muito nos repórteres do Globo Esporte, né? O Regis Rezin, que era aquele cara que narrava o gol antes do gol acontecer. Me inspirava muito no Tadeu Schmidt. O Tadeu Schmidt era um repórter de esporte da Globo muito bom. O Carlos Gil, que está na Globo hoje também, até hoje. O jeito do Marcelo Rezende, corta pra mim, de contar as histórias. Eu acho que o Marcelo Rezende era dos caras que contava melhor as histórias. Ele criava uma emoção, ele tinha uma imagem, ele falava assim, preste atenção, esta é a última imagem do fulano de tal. Ele está prestes a ser assassinado. Aí vinha o cara e dá um tiro. Ele cria uma expectativa, né? Cara, aquela expectativa. Olha, arrepio só de falar. O cara criava um clima assim que você fala, era um negócio maluco, assim. Porque hoje em dia é muito fácil, você tem recurso, né? Hoje as pessoas têm mais tempo para editar as matérias, você consegue criar um clima diferente. Naquela época era na raça. Era o câmera, uma edição seca, como a gente diz, né? Não tinha muito efeito, não tinha trilha, não tinha nada. Não tinha som, não tinha nada. Era na raça. Então eu acabava me inspirando nessas pessoas. Eu ainda ouço muitos textos de TV para ver como é que os caras constroem a história. Para poder ter criatividade, para poder usar no programa que eu faço. Mas também assim, Júlio, a gente não pode querer ser muito... como é que é o termo que eu vou usar? Muito rebuscado, assim, sabe? Você não pode querer ter um texto poético demais, porque eu trabalho em TV aberta. A TV aberta me assiste o cara que é PhD, mas me assiste o cara que é muito simples. E a televisão, diferentemente do site, diferentemente de um jornal, onde você pega, você lê de novo, você... não entendi essa notícia. Peraí, deixa eu voltar aqui no Instagram. A TV não te dá essa possibilidade. Você tem que ser certeiro no que você está explicando. A interpretação é na hora. É na hora. Então você tem que falar de um jeito que todo mundo te entenda. Você tem que falar um bom português em Isso. termos ortográficos, gramaticais, de uma forma simples que seja compreensível para todos. É isso aí. É um desafio. É exatamente isso. É exatamente isso.
E de todos os assuntos, né? Então você vai falar desde assassinato, a economia, esportes. É uma prova bastante complexa, né? Diário, né? Diário. Eu até comentei nos bastidores aqui dos assuntos que repercutiram mais no programa que eu apresentei hoje. Foi o corte de árvores, os IPs enormes que tem em frente à Câmara de Vereadores, que não havia uma licença da Secretaria Municipal do Ambiente para fazer a erradicação. Se você pedir na sua casa para cortar uma árvore, se você cortar por conta própria, você vai ser multado. E as árvores foram cortadas pela prefeitura sem autorização de quem deveria autorizar. Repercutiu muito no programa. E um outro assunto foi sobre lavar ou não o cabelo todos os dias. Era uma reportagem destinada para mulheres, porque no horário que nós tínhamos exibido essa matéria, que a gente ia exibir, era um público mais seletivo, um público mais feminino. Então foram os assuntos que mais repercutiram. Para você ver como que é aleatório o negócio. A gente tem que saber o que está falando. E a audiência permaneceu o programa inteiro. Graças a Deus. Ó, que bom. Parra fala muito bem, assim. Quem vê pensa que o Parra é pé vermelho, né? Pé vermelho, mas menino de Marília. Marília, família toda lá. Toda lá. Nasci em Marília e meus pais estavam lá. Meus pais nasceram em outras cidades também, mas meu pai estava consolidado em Marília já há bastante tempo. Nasci, sou de uma família de 3 irmãos, nasci, me criei lá em Marília e vim pra cá pra fazer aquele vestibular lá em 2000, na época que a UEL tinha o vestibular de meio de ano, foi a última edição do vestibular de meio de ano da UEL. Vestibular de inverno, né? Vestibular de inverno. Era metade das vagas no meio do ano e metade das vagas no final. O jornalismo eram 20 vagas, então era 10 no meio do ano, 10 no final, juntavam as duas e criava-se a turma. Fechava a rua. É, Casa da Cachaça. Casa da Cachaça. Casa da Cachaça. Chegou no beco também. Tinha o Veste Fest, Era o último dia. Tomou trote naquela época ou não? Tomei. Deu trote também? Dei trote também. Eu não repetiria as coisas que eu fiz naquela época, mas enfim. Era pesado, né? Rapaz, Era trote pesado. me deu problema também. Faculdade parou tudo. Fomos chamados. Uma bagunça. Não, Você eu quer me repetir, lembro, né? eu me lembro. Você quer fazer igual. Você desapanhou, quer fazer igual. O meu trote saiu na TV, inclusive. Verdade? Saiu na TV, que a gente era da UEL, Mas foi né? solidário ou foi algo negativo? Não, foi negativo. Negativo. Em Solidário. 2006, a galera fazendo uma bagunça onde hoje é a Gleba Palhano, que era só mato na época também. E aí chegou a TV, a galera pra despistar gritou o nome de uma outra faculdade. Ah, nós somos de tal faculdade. Olha isso. Aí a TV foi lá na faculdade, os alunos de vocês, de outro curso. E não era. Nada a ver. Tipo, agronomia da Unopar. Os caras chegaram lá, pô, daí não era a faculdade. Parabéns, hein? Foi, Molecada raiz, era né? pesada, né? Nota 0 pra vocês. Eu repeti o trote, que quando eu tomei o trote, eu lembro que eu levei uma ovada dentro do ouvido, assim. Um cara que pegou um ovo e quebrou. E eu quis repetir com calouro no ano seguinte, né? Peguei e taquei o ovo no ouvido do moleque. E eu não sei se foi a casquinha do ovo que aconteceu e cortou a orelha do menino por dentro aqui. Não me lembro o nome dele, era um menino de óculos. Cortou a orelha dele, saiu sangue. Cara, na hora que eu vi aquilo, eu falei, calouro, tem que repetir ano que vem com alguém e tal. Ele falou, cara, essa parte eu posso pular porque machucou minha orelha. Não, acabou o trote pra mim ali, né? Eu falei, meu, que lambança, por que eu fui fazer isso? Né? Quebrei o ovo dentro da orelha do moleque. Enfim, não façam esse tipo de trote, tá? Hoje Faz em um trote dia solidário. hoje em dia é diferente, arrecada né? fralda aí, doa sangue, faz um negócio mais legal. Leite. Trote Enfim. solidário, é isso aí. Deixou o recado, já deixou, né? E tinha alguém na família, na parte, que pra te inspirar no jornalismo? A minha mãe é professora, foi professora da rede estadual de ensino do estado de São Paulo, professora de português, muito amada, muito querida. Nós passamos agora há pouco pelo dia do professor, ela parou de dar aula, sei lá, tem uns 35 anos. Até hoje, os ex-alunos mandam mensagem para ela, do tanto que ela foi querida. E minha mãe é uma ávida consumidora de notícias. A minha mãe assina o Estado de São Paulo, que é um jornal impresso que ainda existe. Ela assina, sei lá, uns 50 anos o Estadão. E ela lê o Estadão do começo ao fim, de cabo a rabo, assim, todos os dias. Aí ela assiste o Jornal Nacional, ela assiste o Jornal da Cultura, ela assiste o Balanço Geral, que não tem nada a ver com as notícias da região dela, porque eu moro em Londrina, ela mora em Marília, mas ela assiste o Balanço Geral do começo ao fim, todos os dias. Ela tá por dentro. Ela é fã, né? Ela é fãzaça. É fã Então, assim, número 1. E ela consome muita notícia. Qualquer assunto que você for debater com a minha mãe tá por dentro. Que ela sabe de tudo. Então ela também me inspirou pelo fato dela amar notícias, né? Então foi uma boa inspiração. O meu pai é cartorário. Meu pai tem uma história de vida muito legal, porque ele começou no cartório com 10 anos de idade. Meu pai tá com 71. Então, 61 anos de cartório, ele tá no cartório até hoje. É o primeiro a chegar, é o último a ir embora. Ele ama a profissão.
Então meu pai ensinou pra mim e pros meus irmãos que a gente não pode ter preguiça na vida e que ralando a gente consegue conquistar as coisas. Um abraço pro seu Toninho, Grande pra dona Toninho. Rosa. Ei, seu Toninho tem computado pelo menos 579 mil casamentos. Daí pra cima. Pelo menos. Ou mais, né? Depois ele vai me mandar no privado corrigido aqui. Daí pra cima. Daqui corrigido. Muito bem, cara. Cada coisa que a gente começa a fazer um déjà vu, né? Você começa a voltar ao passado. Eu me considero hoje, assim, me considero de alguns anos pra cá, muito mais londrinense do que marilhense, né? Acho que no começo da vinda pra cá, ainda tinha muito raízes com Marília. Mas, cara, depois você vai se apaixonando pela cidade, vai criando sua vivência por aqui. Novos amigos. Sou apaixonado pelo Londrina Esporte Clube. Todo mundo me pergunta, que time que você torce? Eu falei, cara, eu torço pro Londrina. Não, mas e o outro time? Eu falei, não tem outro time. Eu torço pro Londrina. Vi os melhores momentos do Londrina, vi os piores momentos do Londrina. Estava no rebaixamento lá em 2004. Estive nos outros rebaixamentos. Estive quando o time subiu da Série D para a Série C, da Série C para a Série B. Acompanhei a queda quando teve em 2020. Estou acompanhando a queda esse ano também. Infelizmente. Já Série C ano que vem. E me considero londrinense, cara. Meus filhos nasceram aqui. Enfim, amo essa cidade. Londrina tem N problemas, mas o londrinense, ele não enxerga Londrina como alguém que vem de fora. Vou dar um exemplo. Quando os meus pais vêm pra cá, quando a gente recebe amigos, eles veem uma Londrina que a gente não enxerga. Cara do céu, mas que cidade bonita. Olha que cidade desenvolvida, olha que rua larga, que cidade planejada. E você fala, poxa, eu moro aqui e não enxergo essa Londrina. Só critica muitas vezes. Então, às vezes, a gente é muito crítico, sabe, Júlio? A gente é muito crítico. Eu comparo isso mais ou menos com um casamento. Você só enxerga problema na tua mulher, vamos dizer assim. Aí vem alguém de fora e fala, poxa, ou você separou. Ah, não, cara, a mulher do cara é isso. Fala, poxa, eu não via desse jeito, né? Então talvez a gente tenha que dar uma limpada no nosso olho para poder enxergar as belezas e as coisas boas dessa cidade. A cidade nossa é maravilhosa, cara. Tem muito a ser corrigido, tem muito a ser acrescentado. Claro que tem, mas todas elas têm. Fala uma cidade que é perfeita, que não tenha problemas. Todas elas têm. Então vamos enxergar as coisas boas de Londrina. Muito bem, muito bem. Na introdução, você comentou que o Balanço Geral é o programa mais completo, né, sobre a sua própria ótica e visão. O que a gente entende? Que ali você fala, então, de todos os assuntos. Isso. E como que você gerencia, por exemplo, esse conhecimento de você ter que estar por dentro do esporte, ter que estar por dentro da política, ter que estar por dentro da infraestrutura da cidade, da parte de crime ou da educação, saúde? Como que você mesmo se alimenta dessas informações para ter uma bagagem para abordar todos esses temas? Tem uma frase que a gente aprende no jornalismo, que o jornalista é o cara que sabe pouco de muitas coisas. Então eu tenho que ter conhecimento de tudo que está acontecendo. Na área internacional, as guerras, a economia, a política, no Brasil, no esporte, na cultura. Eu tenho que saber de todos os assuntos. Eu não posso ser pego de surpresa. Alguém tocar num assunto... Não sei de nada, cara. Então, eu posso não ter o conhecimento profundo de todas as coisas, o que é muito difícil, né? Alguém que seja especialista em todas as áreas. Mas você tem que estar sabendo um pouquinho de cada coisa, você tem que estar por dentro. Para poder saber flutuar entre os assuntos mesmo. E eu digo que o BG é o cardápio mais completo da hora do almoço, porque a gente é muito variado, cara. A gente vai, assim... Se você pegar todos os programas da hora do almoço, você pegar o programa do Cid, pegar o do Macedo, o meu, o do Alberto, o do Camargo... Todos eles vão trazer... Tem notícias que vão estar em todos os programas. Porque o factual, que a gente chama, que é o acidente, hoje a queda do posto, lá da cobertura do posto, do lado do shopping, queda de árvores, o acidente que matou um senhor, todo mundo vai trazer. Talvez sob uma ótica um pouco diferente, mas a notícia em si vai estar em todos os programas. Só que eu tenho um programa de 2 horas e 40 de duração. Ele começa às 11h50 e vai até às 2h30. Então, se eu ficar só com notícia, chega uma hora que cansa. Então, eu tenho que saber flutuar entre outros assuntos. Como eu disse para vocês, hoje eu trouxe lá a história do cabelo. De mulher lavar o cabelo. Você fala, poxa, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Cara, a TV aberta hoje, e isso não sou eu que estou falando, as pesquisas apontam, a pesquisa que a gente faz, que a gente recebe, ela aponta que o público maior em um determinado horário, que é depois da 1h30 da tarde, da 1h30 até as 2h30, que é o horário que eu faço, ali depois a gente divide o programa por partes, né? É um público 50 a mais, feminino, classe C. Então eu preciso trazer matérias, preciso trazer reportagens que agradem esse público. Não adianta eu querer falar, sei lá, de futebol ou de violência nesse horário. Eu até posso trazer, se estiver acontecendo alguma coisa na cidade. Mas eu tenho que pensar no meu público.
Quem que tá me assistindo agora? Com quem que eu tô falando dentro de casa? É com essas pessoas? Então eu vou trazer matérias que interessem. Vou fazer matéria sobre isso, trazer uma matéria do mundo pet que o povo adora. A gente coloca matéria sobre... Ontem eu trouxe uma matéria sobre psicóloga pet. Ela, na verdade, não é uma psicóloga, é uma veterinária que está ajudando a entender o relacionamento entre o pet e o dono, para que os dois tenham uma convivência melhor. Cara, tá fazendo o maior sucesso. E aí, só a questão comportamental dos cães tem se falado muito sobre isso. E eu trouxe a reportagem na hora, cara. A gente mede pelo WhatsApp, né? O tanto de mensagem que vai chegando. Você vê e fala, nossa, cara, o assunto tá bombando, vamos continuar. Hoje mesmo eu tava na história dos IPs que foram cortados. Meu diretor no ponto. Continua que tá bom, continua que tá bom. Mantém. E fomos. Porque é polêmico, né? E o pessoal gosta de argumentar. Pô, cortei aqui em casa, tomei multa. Agora eu quero saber lá se vai tomar também. Ninguém falou nada. E outra coisa sobre a TV aberta, isso é uma opinião minha, tá? Uma opinião minha. O que faz você acompanhar as notícias pela rede social? Você vai ler ali com uma forma rápida, mas duvido que vocês não cliquem, quem tá vendo não clique nos comentários. Porque você quer ver o que o outro tá pensando sobre aquele assunto. Então eu, como um comunicador, como um formador de opinião, eu vou dar a minha opinião no programa. Algumas pessoas até no início, por terem se acostumado comigo, sempre apresentando jornais, sem poder dar a minha opinião, a hora que eu voltei, falaram assim, mas você tá dando muita opinião. Esse programa tá opinativo demais. Eu falei, cara, eu tô aqui justamente para isso. E eu não sou dono da verdade. A minha opinião pode ser contrária ou pode ser favorável das pessoas. Mas eu tenho que dar a minha opinião. Eu acho que a TV aberta hoje, ela sobrevive de opinião também. Tem que ter opinião. As pessoas querem saber. Não é simplesmente, aconteceu isso. Um acidente aconteceu, vai para o próximo assunto, vira de câmera, vira de câmera e vai para outro assunto. Não, cara. Você tem que se aprofundar um pouco. Eu não posso... Lógico, tem notícias que você não vai falar nada. Mas a maioria das notícias pede um comentário. Pede que as pessoas reflitam sobre o que está acontecendo. Eu trouxe ontem uma história de uma mãe, uma criancinha que enroscou a mão na escada rolante no shopping. Eu vi o videozinho. Aonde que é isso? Aqui em Londrina. Desesperador. A mãe, não sei se a mãe não se atentou, a criancinha sentou na escada rolante, a mãe estava do lado dela, aí ela enrosca, tipo um crocs, um sapatinho na escada rolante. Ela vai tentar tirar o sapato que está enroscado. Aí entra o dedo. Amputou os 3 dedos da mão da criança. E eu falei, eu simplesmente podia trazer a notícia. Aí o que a gente fez? A gente foi além. A gente ouviu um tenente do Corpo de Bombeiros para trazer um alerta para os pais. E eu falei, gente, olha, tem que ter cuidado. Filho, a 1 segundo de desatenção, o filho cai na piscina e morre. 1 segundo de desatenção, ele pega e vira a panela. Ele pega e enfia um clips na tomada, ele toma um choque, ele morre. E o filho, você bobeou um pouquinho, a criança enroscou o dedinho na escada rolante e perdeu 3 dedos, cara. Vai viver o resto da vida só com 2 dedos. E aí? Então eu preciso falar isso. Não é simplesmente opinar por opinar. Eu, Gustavo Parra, opino para dar um insight na cabeça de alguém. Falar, opa, poxa, o que esse cara falou faz sentido, cara. Se alguém lembrar um dia de alguma coisa que eu falei e mudar alguma atitude na vida para melhor, cara, a minha missão tá cumprida. Acho que essa é a ideia, né? E ao mesmo tempo, Gustavo Parra, que se você se recorda, cara, acho que esse meu comentário não foi... De repente se arrepende ou não foi legal, existe alguma coisa que você tenha algum insight? Pô, acho que não era o momento. Porque vai acontecer, a matéria é ao vivo, muitas vezes você tá ali, você fez, obviamente que você fica sabendo das matérias antes, mas ali de repente a hora que o repórter colocou... Eu não ensaio nenhum comentário. Perfeito. Os meus comentários são todos feitos de improviso. Cara, não tem nenhum assim que eu me arrependa, mas se eu falar alguma coisa que eu não gostei, eu já tento corrigir na hora. Porque se deixar pra corrigir no outro dia, eu vejo muito acontecer isso. O cara fala uma besteira no ar para milhões de pessoas, depois ele vai na rede social e faz um pedidinho de desculpas. Pega mal, né? Aí ele... Fica mal, começa a galera cancelar, Exatamente. Começa a falar... Para evitar o cancelamento, o cara faz isso. Então assim, eu tento ser respeitoso com todo mundo, cara. Eu nunca personalizo as coisas. Nunca vou chegar e falar, o prefeito Marcelo Beninati, Não vou fazer isso. Gente, a prefeitura precisa rever as coisas e tal, porque não é o prefeito que decide tudo, né? Até porque o cargo é transitório também. Exatamente. Então eu nunca tento personalizar, eu nunca personalizo as coisas e nunca sou ofensivo com ninguém, de xingar, de espernear no ar, isso eu não faço. Acho que tem que ter ética também, né, cara? Mas eu nunca me arrependi, assim, de alguma coisa que eu falei e falar,
eu deveria ter falado diferente. Se eu falei alguma coisa que eu não gostei, eu tento te corrigir na hora pra não dar zica. Essa questão do posicionamento, você acha que é importante tanto pelo telespectador, para ele ou se identificar numa questão de ideias, ou para quando ele não concordar, ele também gerar um insight para ele ter um debate internamente do, cara, eu não concordo com fulano por conta disso e disso. É sobre isso, Júlio. Porque assim, se você pensar, e esse é um ponto polêmico do jornalismo, quando as pessoas falam sobre imparcialidade. A imparcialidade é algo que a gente aprende na faculdade. Olha, o jornalista tem que ser imparcial, tem que ouvir os dois lados. E eu concordo plenamente, o jornalista tem que ouvir os dois lados. Só que essa imparcialidade é algo utópico. Ela na prática ela não existe. Por quê? Porque todo jornalista tem uma visão política, ideológica, uma visão de mundo, os seus valores, a sua bagagem, a sua história. E todo meio de comunicação tem um dono que tem a sua visão, que tem a sua bagagem, que tem os seus interesses e assim por diante. Então, a gente tenta praticar todos os dias o jornalismo. Mas todo meio de comunicação, seja ele uma página no Instagram, uma televisão, uma rádio, jornal, um podcast, todos eles vão ter um viés para um lado ou para o outro. Só que há espaço para todos. Há espaço para todos. Se você é um cara de direita, você vai conseguir ficar acompanhando um veículo de esquerda por muito tempo? A não ser para criticar? Sim. Se você é de esquerda, você vai conseguir ficar acompanhando um veículo de direita sem se irritar e sem achar que aquilo que eles estão falando é a maior besteira do mundo? Então eu preciso dizer mais alguma coisa? Existe essa imparcialidade? Ela é perseguida, ela é buscada, ela é desejada, mas ela existe. Tanto que às vezes quando alguém dá uma posição que a gente chama de em cima do muro, uma posição neutra, irrita as pessoas também. Irrita, falam, porque daí ele não saiu, não falou nada. Não falou, mas eu já vi ele comentando tal coisa, mas naquele momento ele acaba ficando em cima do muro. E por quê? Aí o cara se pergunta, qual que é o interesse? Por que ele não falou nada? Exato. Fica pior, né? Fica pior. Então assim, você vai se posicionar, é lógico. Nós estamos vivendo num Brasil, depois que o Bolsonaro foi eleito, a gente precisa dizer isso, o Brasil se dividiu, né? Entre aqueles que apoiam o Bolsonaro e aqueles que são contrários ao Bolsonaro. E aí quando vem a eleição do Lula, a mesma coisa, o Brasil tá rachado, tanto é que os números da eleição mostraram isso, não é o Parra que tá dizendo, não é o Júlio nem o Mico. Os números disseram isso. E quem defende o Bolsonaro, quem votou no Bolsonaro, pensa no mundo por um viés. Quem votou no Lula pensa no mundo por um viés completamente diferente. Só que o que a gente precisa ter é respeito por ambas as partes. Eu tenho que conversar, se eu sou de direita, conversar com uma pessoa de esquerda. Se eu sou de esquerda, eu tenho que saber ouvir o que o cara tem. Eu posso não concordar, mas pelo menos eu tenho que saber ouvir. Porque hoje em dia há uma dificuldade tremenda de você ouvir. Você não precisa aceitar o que o cara está dizendo, você não precisa concordar com aquilo, mas você tem que saber pelo menos ouvir. Hoje as pessoas não querem nem saber de ouvir. Ainda mais você como jornalista. E você já está fora em um certo tempo, mas você vê uma mudança na academia, né, em termos de, por exemplo, nas faculdades, nas universidades, em termos desse posicionamento? Eu vejo, né? A gente vê por acompanhar a rede social. Tem um irmão meu que atua em universidade, meu irmão que é médico. A gente vê que as universidades públicas tomaram viés, né? Tomaram viés. Um viés bem de esquerda, né? Bem de esquerda, assim, e muito de doutrinação. Pelo que a gente acompanha, pelo que a gente ouve, de amigos que são professores, de amigos que estudam, que trabalham em universidades, a gente vê muita doutrinação, né? Claro, a universidade, gente, é para aprender conteúdo, meus amigos. Você está na faculdade para aprender direito, administração, psicologia, enfermagem, medicina, você está lá para aprender o conteúdo. A sua convicção política, /ideológica, /visão de mundo, pode ser uma hoje, mas ela vai mudar ao longo do tempo, ou ela vai se adaptar ao longo do tempo. Então tome muito cuidado com aquilo que você ouve na faculdade, que pode ser uma doutrinação que pode estar fazendo mal até para a sua vida. Perfeito, olha que insight. Profundo esse, hein? Aqui vão ter vários, né? Vai ser difícil eu escolher depois, hein? Edição que vai... Eu marquei vários aqui. Hein? Aproveitando essa transição que nós vimos ali 2004, olha lá, a edição tá top hoje, ele tá muito rápido. E ele agora, a transição ali, você vê que não tem tanto aquele platinado, né? Como você pode ver, não é luz, tá? É que caiu de moda. Não né? é luz, não tá na moda, mas vamos lá.
Esse aí é um trabalho, lá, Gustavo, Balanço Geral em Cascavel. Você fez uma transição. Essa foto representa muito para mim porque é o início de uma nova carreira, né? Eu construí toda a minha carreira em Londrina e eu estava na RPC até que eu recebo um convite para ir para RIC. E eu falo, cara, beleza, né? Mas a vaga é para onde? A vaga é para Cascavel. Eu falei, eu não vou para Cascavel. E eu nego uma vez, aí tem uma outra reunião, eu nego pela segunda vez, eu tenho uma terceira reunião e eu nego pela terceira vez. Aí, conversando com a minha esposa, conversando com o pastor que me aconselhou muito, né, o pastor Eduardo Corsini, eu falei, cara, eu pedi uma nova oportunidade para Deus. Já havia um tempo que eu vinha me incomodando, sentindo algo no meu coração. Aí eu troquei uma ideia com o pastor e ele falou assim, Gustavo, pensa bem, nós estamos no meio de uma pandemia, certo? Você vê as empresas oferecendo oportunidades ou fechando oportunidades. Tá todo mundo mandando embora, reduzindo carga horária, reduzindo salários. Você está por uma oportunidade melhor financeiramente. Falei, sim. De projeção de carreira, sim. Você não acha que é Deus abrindo a porta e você, de repente, não está enxergando que a porta está se abrindo? E eu falei, amém, cara. Aí eu mergulhei de cabeça e fui. E eu fiz questão de colocar essa foto porque era bem na entrada da TV. Tinha uma porta de vidro com esse banner gigantesco em tamanho real com a minha foto. Cara, a campanha de marketing que foi feita para minha chegada em Cascavel foi algo assim que eu nunca imaginava que fosse acontecer aquilo. Buzzdoor, outdoor, garrafinha, adesivo pela cidade, os eventos que foram feitos, tudo, cara. Porque assim, lógico, eles precisavam construir uma imagem minha porque eu era um mero desconhecido em Cascavel. Mas foi algo assim que foi muito impactante para mim. Muito impactante, foi muito bonito de ver o quão eu estava sendo valorizado. Foi algo assim que eu nunca tinha vivido na minha carreira. Às vezes nem você sabia desse potencial que os outros estavam enxergando, né? É isso. Às vezes, Júlio, na vida, e ele tocou num ponto importante, a gente se subestima, cara. Às vezes a gente não entende o real potencial que nós temos. Às vezes a gente mesmo fica se tolindo, sabe? Se aprisionando, com base no que os outros falaram, com base no que os outros estão achando. E às vezes você esquece de soltar o seu potencial que tá preso aqui dentro, cara. Eu descobri um Gustavo novo lá. O cara que chegou foi tipo popstar. Hein? Não, jogador de seleção. caríssimo, chegando né? ali. 10 e faixa. Meu Deus, falei, é o Neymar chegando. Foi tipo o Mico Muniz chegando no futebol, sabe? Não sei como é. O futebol é bem recebido. É tipo o Mico tocando pagode, É entendeu? tipo o Mico na mesa de poker. Né? Mas assim, aí beleza, você chegou nessa cidade que você não conhecia, por exemplo, não sabia o nome de rua, não sabia o bairro, não sabia a escola, quem era o prefeito. E como que foi essa adaptação? Se vira. Vai atrás. Se vira, vai atrás, cara. Eu tive que mergulhar, tive um trabalho muito, muito, muito impactante com um gestor de marketing na época, o Jason. Aí, Jason, tamo junto, irmão. Obrigado, hein? Ele me fez questão de me levar pela cidade para eu conhecer os bairros, conhecer as regiões, entender o que é o povo do Oeste, que é um povo completamente diferente do povo de Londrina, por exemplo. O povo do Oeste é um povo, assim, muito caloroso, mas é um povo fechado ao mesmo tempo. Não é igual o londrinense, você trocou uma ideia com um cara meia hora, você passou no mercado, comprou um contrafilé, uma cervejinha, você tá fazendo churrasco com o cara. É ou não é verdade? É isso aí. Lá não, negócio é diferente. Pro cara te chamar para ir na sua casa, ele tem que ter muita confiança em você. Eles te perguntam, você é gaúcho? Porque lá muita gente é descendente de gaúcho. Não sou gaúcho. Ah, você não é gaúcho? Ah, não torce pro Grêmio, nem pro Inter? Então, veio de Londrina? Ah, tá. Então, há uma resistência. E eu tive que quebrar isso. Mas eu não podia quebrar isso. Ah, eu sou de Londrina. Então, cara, eu fui jogando junto. Eu fui fluindo, fui entendendo o que era aquilo, vivendo realmente a cultura do oeste do estado, estando presente na cidade, nos lugares. E, cara, foi uma recepção, assim, maravilhosa, cara. Tanto do povo, quanto das autoridades, das pessoas que trabalharam comigo. Eu só tenho gratidão. Ô Parra, eu queria que você, de repente, se assim a gente pode chamar um breve insight, algo, porque é algo quando a gente conversa, agora falando de fato do meio empresarial, e eu conheço vários empresários que teve muitas oportunidades, mas não quis largar o braço, a família já estava estruturado aqui, e financeiramente muito, de repente para mudar para uma pequena cidade ele acabou não indo, né? E ao mesmo tempo aconteceu com você ao contrário, obviamente que teve um direcionamento, teve toda uma
uma conversa, né? A esposa tem que apoiar, é uma mudança, tem crianças, filhos numa escola, é toda uma readaptação. Como que eu vou me adaptar nessa cidade, né? Então, existe isso. Então, você consegue fazer, de repente, um overview sobre uma dica, uma orientação, quem está buscando, de repente teve uma oportunidade em outro lugar, o que buscar, como fazer. Ó, claro que a gente sempre vai falar, corra atrás, né? Não fique parado, porque às vezes a gente tem aquela restrição, o medo, né? Acho que a palavra é medo. Eu me certifiquei de não estar dando um tiro no escuro. Eu tinha algumas condições para ir para lá. Claro, você tem que pensar no financeiro, porque você tem que sustentar a sua família. Você vai estar numa cidade onde você não tem casa própria, você vai pagar aluguel, você está em uma realidade diferente onde ninguém te conhece. Então, eu acabei fazendo umas exigências, entre aspas. E eu tive a resposta, a confirmação, quando eu pergunto para o meu diretor que me contratou, olha, isso. Eu fiz umas 5 ou 6 condições. Ele respondeu o áudio para 5, 6. Sim. Eu falei, caramba. Mas o que eu queria dizer assim, Mico, se eu não tivesse ido para Cascavel, se eu não tivesse aceitado a proposta da RIC, eu creio que talvez nem em televisão mais eu estivesse trabalhando. Não sei se eu continuaria com o meu emprego aqui. Eu precisei dar um salto, eu precisei dar um pulo, eu precisei arriscar. Eu precisei tirar minha família de uma vida bem tranquila que nós tínhamos aqui em Londrina. Com casa, com escola, com amigos, indo para um lugar onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Ninguém. E eu me lembro no começo, estava bem no auge da Covid e tal, e todo mundo fechado, não sei o quê, e uns vizinhos lá do nosso prédio, poxa, a gente está fazendo um churrasquinho de vez em quando. Aqui eu falei, cara, não podemos por causa da Covid e tal. Não, mas é um churrasquinho em espaço aberto, não sei o quê. Papapá. E eu lembro muito bem da minha esposa falar pra mim. Eu tava com, sei lá, uns 2, 3 meses de Cascavel. 2 meses. Eu quero voltar pra Londrina. E eu falei, agora a gente não pode. Nós já estamos aqui. E eu falei, cara, eu fico até com calor só de lembrar, cara. E eu falei assim, eu preciso criar laços com essa cidade. E aí a gente começou a fazer os churrasquinhos lá com os vizinhos. Graças a Deus ninguém pegou Covid. Começamos a fazer os churrasquinhos com os amigos lá e conhecemos um casal e ficamos amigos e o negócio começou a fluir. Então assim, para você que tá pensando de repente dar um up, uma mudança de carreira, em primeiro lugar, a minha dica, você tem que se certificar de não estar dando um tiro no escuro. Você tem que ter certeza. Você fazendo loucura. Não, eu vou, é mudança. Olha, a proposta é muito boa e tal. Não. E outra, você tem que saber onde você quer chegar. Eu, quando fui para Cascavel, eu disse pro meu diretor, eu estou indo, mas eu quero ficar em Londrina. A minha ideia é ficar em Londrina, onde eu sou conhecido, onde eu tenho a minha carreira, onde eu tenho toda a minha base estruturada. Então ele sabia que eu fui para lá com um prazo determinado, vamos dizer assim. E fiquei pouco tempo, fiquei 1 ano e 4 meses lá. Achei que fosse ficar mais. Achei que fosse ficar uns 2 ou 3 anos. Quando pintasse uma oportunidade, eu voltasse para cá. Essa oportunidade surgiu antes do que eu imaginava. Então, assim, a dica é, se você tem uma oportunidade boa, se você tem uma proposta legal, uma possibilidade de mudança, desde que não te comprometa financeiramente, desde que você não arrisque a sua família, a sua saúde por conta disso, mete a cara. Mete a cara. Vai embora. Vai embora fazer. Tem coisas na vida que a gente não faz e que a gente se arrepende. Até comentava com um primo meu esses dias sobre uma oportunidade que está pintando para ele de mudança completa diária. Eu falei para ele que em 2008, já se vão 15 anos de lá para cá, eu tive um insight de fazer faculdade de Direito. Conversando com um amigo e tal, ele falou, cara, pô, faculdade de Direito é legal, já tinha o jornalismo já. E eu conversei com algumas pessoas e uma das pessoas colocou água no chope. E eu não fiz a faculdade de Direito. E eu me arrependo até hoje, cara, de não ter feito. Lógico que eu posso fazer, tenho 40 anos, eu posso fazer a faculdade de Direito, mas eu deveria ter feito. Então, eu entendo que certas oportunidades aparecem na nossa vida e a gente não pode desperdiçar a chance de entrar. Antes se arrepender de ter feito do que passar porque uma nem vida sempre, Júlia, ela vai aparecer de novo. Acho que a gente falou sobre isso também e é legal que a gente vai fazendo vários insights aqui, né? No nosso segundo episódio, a oportunidade ela vai aparecer para todo mundo. E a pergunta apareceu para você, não apareceu? Tá Sua vida não mudou? Você está preparado para absorver a oportunidade naquele momento? Porque nem sempre ela vai voltar. Né? A pergunta é, você está preparado para abraçar naquele momento? Óbvio, né? Fazendo todo
Mas às vezes a gente passou igual você falou. Pô, naquele momento, por algum momento não acabou não fazendo, hoje, pô, poderia ter feito. E eu lembro que eu tive um frio na barriga grande, assim, pra estreia do programa, mas eu fiz toda uma construção, cara. Eu fiz, assim, fiz um storyboard, fiz um roteiro de uma matéria pra introdução em Cascavel. Eu fui pra rua, eu editei a matéria. Cara, assim, então eu tava muito focado naquilo que eu queria. E eu sabia que ia ter um monte de resistência. Tanto é que eu não anunciei pra ninguém que eu tava indo pra Cascavel. Eu fui contar pro Mico, que é o meu melhor amigo, fui contar pra você quando já tinha acertado. Contei pros meus pais e pros meus irmãos quando já tinha acertado. Porque eu não queria que ninguém interferisse na minha decisão. Era eu, minha esposa, o pastor que eu tinha comentado, e o Buganza, que é meu amigo, que já trabalha na emissora. Ele sabia, mas não sabia ao certo tudo, né? Ele sabia que tinha o namoro, mas não sabia que tinha um casamento. Então também é um cuidado que a gente precisa tomar de compartilhar muitas coisas com os outros. Uma coisa é você trocar uma ideia. Outra coisa é você compartilhar algo que pode mudar a sua vida. E se o cara tem uma visão diferente da sua? Se você de repente tem um perfil de arriscar e o cara é conservador demais, você acha que esse cara não vai puxar o freio de mão pra você? Cara, não faz isso não, aqui tá tranquilo, você tá seguro. Conheço fulano que fez e deu tudo errado. O cara só negativo, né? O cara vai só com negativo. Só negativo. Fez até hoje, se arrepende. É boa essa. O cara me conhece, rapaz, não faz, não vai dar certo. Cara, chegou no ponto aqui, Mico, tem uma história aqui de 1996. Meu Deus. Vendedor de Kinder Ovo. Como que é essa história? Essa é boa, essa eu não sei. Rapaz, foi o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida, hein? Olha aí. Vendedor de Kinder Ovo. Era R$1 na época o Kinder Ovo. Era R$1. Olha como é que são as coisas, né? Eu e meu irmão mais novo, o Bruno, a gente ainda é muito conectado, né? Que eu tenho meu irmão que é 4 anos mais velho e o Bruno 2 anos. E eu e o Bruno sempre tivemos os mesmos amigos. Tanto é que a minha esposa estudava com o meu irmão, né? Eu conheci ela por causa do meu irmão. E a gente tinha dois amigos na rua de casa que eram gêmeos, o Vitor e o Hugo. O Vitor é moreno de cabelo liso e o Hugo o Hugo é moreno de cabelo liso e o Vitor é loiro de cabelo enrolado. A gente sempre brincava com isso. E eles tinham um amiguinho que a casa dele tinha uma janela que dava pra rua. E ele montou tipo uma quitanda. Ele vendia pirulito, vendia bala, sete belo, vendia figurinha, vendia um monte de coisa, pipa. E o moleque, esse Hugo, ele tinha um tino empresarial assim com... Cara, eu tinha 13 anos, ele tinha 11 na época. E o moleque vendia Kinder Ovo. O Kinder Ovo na época era uma novidade, tinha acabado de sair o Kinder Ovo. Dentro dele a surpresinha vinha num potinho amarelo, igual o potinho de hoje, só que num potinho amarelo. E tinha pouquinhas opções de brinquedinho. Né? Tinha os leões na época. Isso, era isso aí. Aí ele falou, vamos vender Kinder Ovo? Falei, cara, que jeito? A minha janela não dava pra rua, nem a janela da casa dele. Não, a gente vende de porta em porta. Eu falei, beleza. Aí ele pegou o contato do moleque, o moleque passou o contato do fornecedor, a gente comprou uma caixa de Kinder Ovo. Vinha 96 Kinder Ovo, era uma caixona grande assim. Nem 90 e nem 100, vinha 96 Kinder Ovo. Eu lembro, como se fosse agora. Montamos uma caixinha de isopor, escrito assim, vende-se Kinder Ovo, R$1. E a gente saía de porta em porta, mano. Batia lá, falou, tudo bem, a gente tá vendendo Kinder Ovo aqui. O que é Kinder Ovo? Aí explica, eu quero comprar um pro meu filho. E fomos comprando ali e tal. Só que o negócio durou apenas uma caixa de Kinder Ovo. Porque aí os moleques acabaram comendo alguns chocolates, não colocaram na contabilidade. Aí quebraram a firma no mesmo dia. A gente dividiu o lucro, deu R$6 pra cada irmão. 6 pra mim, 6 pro Bruno, 6 pro Vitor, 6 pro Hugo. E a gente desfez a sociedade. De lucro. Aí não tinha mais dinheiro pra comprar a segunda caixa. Não tinha, cara. Acabou. Podia contar a história. E hoje ele é o dono Não foi. Morreu ali, cara. Eu achei que ia terminar ali. Eu queria agradecer ele que hoje é o dono da Nestlé. Não, acabou ali a parceria. Mas foi engraçado. Pô, nem lembrava desse... Nem sabia que eu tinha colocado essa história. Louco, sabe demais. Essa é boa. O diretoria, dá uma olhadinha, acho que temos uma, só pra gente dar uma, lá, volta uma só, então essa aí que também é na mesma sequência de Cascavel, né? Foi lá em Curitiba esse ensaio, foi muito legal, cara. Um trabalho feito em Curitiba, toda a parte de imagens e tal, então isso chamadinhas da programação. Cara, eu tenho uma pergunta aqui rapidinho sobre telejornalismo, né? Como que você enxerga hoje as mudanças das redes sociais? Porque hoje as notícias são muito ágeis, né? Antigamente você tinha um estouro, que alguma emissora, algum repórter pegava um furo de notícia. E aí todo mundo vinha atrás, ou às vezes você acompanhava sair a Veja, que vinha as notícias do mês. No Domingão, né? Fantástico. Então hoje acontece alguma coisa lá no Cafundó do Judas, já sai no celular, todo mundo tá sabendo. Esses desafios, como que você encara o futuro da TV aberta? Vamos lá, 2 pontos. Primeiro deles, a TV ainda continua dando furo. Ainda tem notícias exclusivas. Hoje mesmo a gente deu uma história exclusiva no Balanço Geral. Por quê? Porque as pessoas ainda confiam muito no nosso trabalho.
E elas confiam em algo que talvez a rede social ainda peque, que é a credibilidade. Hoje saiu no Instagram, eu tenho, por exemplo, alguns grupos, os caras mandam para mim. É real isso? É fake isso? É verdade o que está aqui na rede social? Porque na rede social você pode postar de tudo. Mas nem sempre o que você vai ler ali é 100% verdade. Agora o cara entende que, poxa, para eu colocar num programa de televisão, aquilo lá tem que ser 100% verdadeiro. Então, eu acho que a credibilidade que a televisão tem, ela ganha ainda da rede social nesse ponto. Em termos de agilidade, o que a gente fez? A gente aliou. Hoje, por exemplo, a RIC, ela tem a TV, ela tem as rádios. Aqui no Londrina, por exemplo, a Jovem Pan, Folha FM e a Jovem Pan News são nossas. Nós temos o nosso portal, ric.com.br, e temos o nosso Instagram. O programa é transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. Então a gente fez toda uma gama ali para estar conectado com tudo. Todos os públicos, né? Com todos os públicos. Para que o cara simplesmente... Não, eu quero ver só a televisão. Não, eu vi no portal da RIC que já saiu primeiro. Eu vi no Instagram aqui da RIC que saiu primeiro. Então é um desafio que a gente tem que ter para estar conectado. A gente tem que falar com todos os públicos. Não dá para eu falar simplesmente com... vou falar só com televisão. Não, eu tenho que falar com todos esses públicos. Mas eu ainda acho que a TV aberta tem anos ainda de janela pela frente, apostando na credibilidade, apostando que ainda tem muita gente que assiste televisão. A TV aberta, cara, ainda é o meio que mais fala com as pessoas. Se você anunciar um produto, por exemplo, na TV aberta, é o que vende. Tanto é que os comerciais nos intervalos são caríssimos. Porque o cara sabe que o cara vai ter... sabe que a empresa dele vai ter retorno. Você vê que é uma credibilidade que os jornais impressos estão perdendo? Não, eu acho que o jornal impresso caiu o hábito, né? Antes a gente acordava de manhã, você ia lá, pegava o jornal, lia o jornal. Hoje em dia a gente não tem mais esse hábito, né? De ler o jornal. Questão de época, então. Se é numa clínica, por exemplo, se é numa clínica esperar por um atendimento, você pegava uma revista para ler, um jornal para ler. Hoje ninguém mais faz isso. Não. Hoje o cara chegou lá, ele quer ficar no Instagram passando um Reels atrás do outro, entendeu? Vendo que lhe interessa. Rapaz, chegou o chat aqui, tá bombando. Chegou muita pergunta, não sei se eu vou conseguir responder todas ou colocar aqui. Vamos dar uma sequenciazinha no nosso time de fotos ali. Aí depois nós temos... Olha lá, o meu pai e minha mãe. A bênção. São as maiores inspirações da minha vida. Meu pai, pelo exemplo de perseverança, de trabalho, de que não tem preguiça. É um cara que hoje tem 28 funcionários no cartório. Foi eleito em 2006 o melhor cartório de registro civil do Brasil. Ganhou passagens para Natal. Ele não foi para Natal porque ele não conseguiu tirar férias. O cara é patrão e não tirou férias. E a minha mãe, cara, pelo carinho, pelo amor... eu vou pra lá, eu vou pra lá nesse feriado agora. Ela já separou os ovinhos caipiras que eu vou trazer. Chega lá, cara, ela me trata assim. Ela sabe todos os meus gostos. Ela faz isso com todos os filhos, né? Com os 2 irmãos também. Mas ela sabe todos os gostos. Cara, minha mãe vou lá e me dá uns 5, 6 beijos na bochecha. Assim, cara, é algo que enche o seu coração de alegria. Ela manda foto todos os dias. Filho, já estou ligada no Balanço Geral. Ela manda foto, meu lindo, não sei o quê. Legal isso, né? Cara, é muito legal. Você ter pais que te apoiam, pais que te suportam, pais que te incentivam, eu acho que isso tem faltado muito hoje em dia. Tem pais que não participam da vida dos filhos, tem pais que não se importam. A gente tem que pagar o preço, cara. Você tem filho pequeno, também sabe como é que é. A gente tem que estar próximo deles. A família é a base. É a base, cara. A família é a base do amor. Eu falo, ô Júlio e Mico, que eu posso errar muito na minha vida, cara, mas eu não quero errar na maior missão que Deus me deu, que é ser pai. Eu não quero nunca que o Lucas ou o Matheus, meus filhos, digam um dia pra mim assim: você não participou da minha vida. Você não esteve presente comigo em tal momento. Eu nunca quero que eles falem isso. Então eu vou pagar o preço pra estar junto deles. Eu penso muito nisso. Dona Rosa. Tá lá na chácara. Tá lá. Aí são meus 2 irmãos. O Rogério, da esquerda, é o mais velho, tem 4 anos a mais que eu. Ele é médico, é PhD, pesquisador da USP de Ribeirão Preto, proctologista, uma referência no Brasil. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Proctologia. É um cara que dá aula para outros médicos. É um dos caras mais inteligentes que eu conheci. É workaholic total, trabalha demais, mas aprendeu isso com o nosso pai também. É um cara mega acelerado e parceirão, mora lá em Ribeirão Preto. E o Bruno, da direita aqui, tem 2 anos a menos. Volta um pouquinho, isso, tem 2 anos a menos do que eu. O Bruno é meu irmãozão, assim, parceiro, a gente se fala todos os dias. O Bruno é engenheiro de formação, engenheiro de materiais pela Federal de São Carlos, é mestre também, mas mudou de carreira. Hoje ele trabalha nos restaurantes do sogro, tem sociedade com o sogro, mora no Guarujá.
lá no litoral de São Paulo. Tá ruim. É workaholic também, é um cara que trabalha de segunda a segunda. Qual que é o restaurante pra fazer o merchan? É o Monte Carlo. Fica aí. Restaurante Monte Carlo, no Guarujá. Inclusive mandou uma referência. E não é por nada não, o melhor parmegiana que eu já comi na vida. O melhor parmegiana do Guarujá. E se você falar que viu no podcast, tem um cupom. Vai ter o cupom se eu te contar a minha história. Brunão, se vira. Se vira aí. Vamos lá. Olha lá, essa é a base, né, cara? Lá em Foz, eu, a Ju, o Lucas e o Matheus. E os meninos já sabem mais ou menos que carreira vão querer? Não, o Matheus, o mais novinho, ele fala que vai ser jogador do Flamengo, cara. Eu falei, ai, Matheus, você não joga tão bem assim pra ser jogador do Flamengo. Mas, enfim, é muito novinho, né, cara? É muito novinho. E o Matheus tá se descobrindo agora. Agora ele é no gol, agora ele tá no gol. Virou goleiro. Agora virou goleiro. Cara, mas assim, é por eles que eu vivo. Eu amo demais. Eu me emociono. No sábado, eu tava acompanhando um jogo de futsal do meu filho no campeonato. E ele quase fez o gol. Ele faz gol nos treinos, mas no campeonato ele nunca fez. E ele quase fez o gol e a Juliana do lado falando assim, Matheus, se o Lucas fizer o gol, seu pai vai soltar essa lágrima. Eu tava quase chorando, cara. Tava esperando, assim, louco pra gritar o gol dele, mas o gol não saiu. E aí, quando ele faz... Hoje ele pegou umas pecinhas de um Lego que sobrou lá e montou um passarinho, um negócio diferente lá. Cara, eu me emociono cada vez. Cada conquista deles, assim, eu fico muito feliz. E é importante acompanhar, né? Eu senti um peso, um aperto no coração. Recentemente fui lutar os Jogos Abertos em Cascavel e o Pedro fez o primeiro gol dele. E eu não estava presente, cara. Vai em todos os jogos aí, eu não estava presente. Ele me mandou um áudio depois, papai, e tal. E fui bater, e viramos, e foi o gol da virada. E viramos o jogo. Pô, são histórias pra contar, né, cara? A gente fala... E eu brinco com eles, e eu falo com eles assim, falei, meu pai nunca me acompanhou nos jogos. Meu pai acho que nem sabia que eu disputava campeonato de futebol na época que era moleque. Porque meu pai trabalhava. Não tinha como ficar acompanhando os treinos e os jogos. Eu falei, cara, eu vou em todos os jogos... Em todos os treinos que é possível. Ontem mesmo eu saí do trabalho 7h30 da noite. O treino deles acabava 8h30. Vim correndo no colégio para poder acompanhar o treino. Então, enquanto eu puder estar presente na vida de vocês, bora. Maravilha. Dando sequência nas fotos ali. Troca lá o diretor. Aí, ó. Esse foi um comercial. O primeiro comercial que eu gravei com eles tem uma história curiosa. Faz um ano isso. Foi no Dia dos Pais do ano passado, lá em Cascavel. Para as lojas Buenão, parceiraça minha. E foi muito bacana porque nós gravamos o comercial e houve uma parte em dinheiro e uma parte em permuta com a loja. E eu falei, molecada, pega aí os presentes de vocês, o dinheiro de vocês. E eles pegaram, compraram um sapatinho, compraram uma camisetinha e tal. E o Lucas pegou e falou, com as sacolinhas na mão, papai, esse aqui é o nosso primeiro salário. Cara do céu, aquilo lá na hora que ele falou, velho, eu enchi meu olho, eu falei, que bênção poder estar participando desse momento junto com eles. E que bom que eles entenderam que para ganhar o salário tem que ralar. Poxa, o comercial era de 30 segundos. Mas a gente demorou um tempão para gravar. Você tem que produzir o cenário e tal. Não é simples, né? Não é simples. Foi lá, gravou. Exatamente. Foram horas de gravação. A gente foi em 3 lugares para poder gravar. Mas eles ficaram super felizes. Tanto é que a loja gostou que esse ano a gente foi de novo para Cascavel e gravamos de novo o comercial do Dia dos Pais. Legal. E essa é uma foto minha com a Ju. Tô com cara de sono que eu tinha acabado de acordar. Essa foto representa muito porque a minha esposa, cara, a gente tá junto já há 22 anos. 22 anos. A Ju tem o mesmo princípio de vida meu, assim, sabe? A Ju é muito simples. A Ju não tem frescura, assim. Ela embarca nas coisas. E aqui é um dos acampamentos da igreja que a gente foi. Cara, dormir de barraca, raizão lá e ela embala comigo nas coisas. Ela fica mais empolgada do que eu. Então essa foto significa muito pela simplicidade e pelos valores que a Ju tem, que são alinhados com os meus. Parceria. É isso. Tá momentos de qualidade com a família, né? Tá comigo desde sempre. E o princípio em Deus, né? Que eu acho que é a nossa base também, né? Isso. Cara, ter entregue minha vida para Jesus mudou minha vida por completo. Assim, por completo. Eu me considero realmente... O calendário que a gente segue considera a vida o antes e depois de Cristo, né? E eu considero a minha vida também antes de 8 de novembro de 2015, sem eu conhecer Jesus, e depois de 8 de novembro de 2015, quando eu conheci Jesus. Eu me tornei um homem completamente diferente. Eu passei a ter uma visão de mundo que antes eu não tinha, e eu passei a ter uma paz interior que nada nesse mundo compra. Não é o trabalho, não é o quanto você tem na conta, não é os teus bens,
Não é nada, cara. É só Jesus. É realmente a paz que excede todo entendimento, como está na palavra de Deus lá em Filipenses. Amém. Olha lá, ó. Aê. E essa é uma válvula de escape, pá. É uma válvula de escape. Essa é aquela cara. onde a cabeça dá uma aliviada também. Eu já flutuei entre vários esportes, né? Eu joguei bola como todo mundo já jogou. E Volta um pouquinho lá. Pode ir Isso. falando, depois a gente... Eu joguei bola, depois eu fui pro tênis. Aí eu comecei a lutar jiu-jitsu, o Mico lembra, porque quando eu era faixa branca, ele também era faixa branca. E ele seguiu, virou faixa preta, virou professor e eu parei de fazer jiu-jitsu. Foi uma aula comigo. Ele foi... Foi em algumas. Pô, não posso na TV chegar com o Nunca cabelo. finalizei o Mico, né? Eu tô nessa ainda. Nunca finalizei o Mico. E aí, cara, eu fiz musculação, porque eu sempre fui um cara muito magro. E se eu parar de praticar esporte, eu fico muito fininho mesmo. E aí, em 2017, eu comecei a pedalar. E eu me descobri no esporte, achei sensacional. E essa foto significa muito porque 3 meses antes, esse aqui foi um campeonato, o MTB Sertão em Sertanópolis, que é o maior campeonato que tem de mountain bike no Paraná. Eu tinha sofrido um acidente. Isso, pode deixar nessa foto, querido, obrigado. Eu tinha sofrido um acidente. Nós estávamos voltando de um pedal, o Mico estava comigo, e um cachorro que sempre esteve presente no pedal, ele ficava numa calçada assim, ele nunca incomodou. E naquele dia o cachorro virou um leão. E ele vem pra cima de mim. Era um pincher. Não era, não. O cachorro era grande. E ele vem pra cima de mim. E, cara, na hora eu entrei num desespero ali, querendo sair, que o cachorro saísse de perto de mim. Eu acabei jogando a bike. Eu não me lembro muito bem que eu desmaiei na hora. Mas eu caí. Caí igual um papel no chão. Puf! E bati a cabeça e desmaiei. Fiquei uns 40 segundos apagado. E o abençoado tava aqui comigo, chamou a ambulância da Mais Saúde. A Amanda também estava lá para prestar o socorro. Fala olhando para a câmera, eu queria agradecer a Mais Saúde. Mais Saúde, muito obrigado, tá? Vocês foram fundamentais para a minha recuperação, viu? Home Care, Mais Saúde. Essa obrigado. empresa você recomenda. 100%. E, cara, fui pro hospital, quebrei esse osso aqui da mão, tive que fazer 2 cirurgias, coloquei um fio de Kirchner aqui, trinquei 3 costelas. Nossa. Foi um processo de recuperação lento. E eu fiquei com muito medo depois. Medo de cachorro. E medo de andar de bike. De cair, né? Quando eu peguei a bike pela primeira vez, eu falei, cara, só que eu falei, eu vou disputar esse campeonato. Tava previsto pra gente fazer. Treinei, fui. E a hora que eu chego na linha de chegada, eu desabei, cara. Acho que nós temos, inclusive, um... Tem um vídeo aí? Um videozinho na... Aí eu tava lá, cara. Eita, nós. Olha lá. Ó, quem que gravou o vídeo? Foi o Micão. Tá sempre lá, né? 2 cirurgias, a gente brinca, qualquer coisa. Mas sabe, é 2 cirurgias. Sabe, ô Júlio, que, cara, quando você vem naquela pressão e poxa, tem que parar de andar de bicicleta, é muito perigoso e tal. Ali foi um momento de superação muito grande, cara. Então, a hora que eu cruzei a linha de chegada, significou muito pra mim, muito mesmo. Diante da adversidade, ter superado essa foi muito legal. Muito bonito. E daqui uns dias temos de novo. Graças MTB a Deus. Sertão. Vamos lá, se você não se inscreveu... Um abraço. Hoje é o último dia, hein? Hoje é o último dia. Ô Parra, tem um momento do nosso podcast que a gente gosta de entregar um presente, né, para os nossos convidados como Essa eu não sabia, hein? Uma pequena lembrança, né? Uma forma de gratidão, né? Uma forma de agradecer, uma pequena lembrança. É um mimo. Espero que você goste, é algo especial. Queria que o meu diretor colocasse ali, que você preparasse aí, que é um momento muito especial que a gente preparou e tem surtido muitos resultados. Ô, louco. Não sou bom nisso, eu sou o avesso dele, né? Eu não sou um cara que eu sou tão comunicativo, expressivo nos vídeos, mas estou aqui, né? Quebrando esse... Quebrou a bolha, né? E mandando um vídeo para ele para falar que ele é importante na vida de muita gente e eu sou uma delas.
Rapaz, você conseguir isso do Alexandre Furtado, É um cara... privilégio. Mas não acabou, não. Acho que nós temos... Tem mais alguns. Temos mais alguns ali. Oh. Estamos aqui direto dos estúdios móveis, Beira na Geral, Esse é mid, hein? apresentando para você e para sua família o arquivo confidencial. Ô, louco, bicho! É assim que vocês se sentem dentro dessa caixa aqui, cara? Porra! Você vê que hoje sou eu que tô na TV, né? Velhinho, passei aqui só para te dizer que te admiro demais. Nossa história não é tão antiga, né? Não somos amigos de infância, mas criei uma empatia e um carinho muito grande por você. Você é um cara que defende com unhas e dentes a família, Amém. né, os valores cristãos, e isso é de se admirar. Cara, tamo junto sempre. Gosto demais de você. E não esquece, irmão, fazendo pedal, nada de manhã. Não esquece de me convidar e levar também a bananinha. Ah, gostei dessa. Fica com Deus. Valeu, Beira. Ó, o Jaime, rapaz. Eu tô aqui um pouquinho para falar da nossa amizade, amigo. Quando eu te conheci, então contar um pouquinho, rapidinho, da nossa história aí. Você veio para Londrina, devia ter 17 ou 18 anos, veio fazer faculdade de jornalismo e procurou uma academia perto da sua casa aqui no centro. A gente tinha que ir a Santa Cecília e você foi treinar musculação lá. Rapidamente fez amizade com o pessoal lá, era muito querido. E depois dessa amizade aí, eu chamei ele para ir em casa algumas vezes, né, para assistir Vale Tudo. Nossa, então a gente Pride. ia lá sexta-feira, 9, 10 horas, ou sábado, fazia uma carne, tomava um refrigerante, minha esposa fazia um salgado, e a gente assistiu Vale Tudo, dava risada, comentava as lutas, um tempo muito bom. Muito bom. E outras vezes, né, eu precisei dele na academia para me ajudar, porque eu ficava muitas horas lá, e tinha uma carga extensa, e ele me ajudava a dar aula, eu tinha que sair alguma coisa, ele ficava para mim. A fichinha verde, você lembra dessa? Sempre ajudando as pessoas, né? O Gustavo também, uma outra vez, ele me ajudou, que eu precisei de um notebook, liguei para ele que eu precisava comprar um notebook usado, se ele tinha algum, né, se conhecia alguém que tinha, ele falou que ia ver para mim e tal. No outro dia me ligou, falou, Jaime, eu tenho um notebook aqui, pode passar, pegar, que é seu. Essas coisas que marcam, né? O notebook era semi-novo, então quer dizer, isso mostra, né, a pessoa que ele é, que está sempre ajudando os outros. Então eu creio que essa educação dele, esse jeito dele de ser, né, é o caráter dele e também o pai e a mãe, né? O pai e a mãe são pessoas responsáveis, pessoas de bem, educaram ele muito, muito bem. Esse menino aí de tudo, né? Ele não tem vício, é um cara que não tem vício, é um cara que está sempre disposto a ajudar a gente, né? É um bom atleta, é um bom filho, um bom pai, é um bom cidadão, é um baita profissional e um ótimo amigo. O que eu tenho que falar, né? Que eu admiro ele demais, da pessoa que ele é e pela amizade que eu tenho com ele. Beijo no coração, tamo junto, meu irmão. Valeu. Abraço. Valeu. Ó o Juninho, rapaz. Ele que inventou o apelido de Eu Nerso. sei, lá, ele vai contar. De poucas datas, né? Faz apenas, eu acho, pouco mais de 20 anos que se conhecemos. Gustavo Parra. Vamos aí contar um fato interessante. Conheci o Gustavo logo que ele veio para Londrina. Iniciou sua faculdade de jornalismo lá na UEL. O Gustavo sempre foi um grande amigo. Chegou na academia de musculação lá que a gente tinha, que treinava junto com a gente. E o Gustavo chegou, certo dia, falou assim para mim assim, ô Juninho, tudo bem? Eu vim do interior, sou de Marília. Aí, como sempre, um bom amigo, a gente não pode perder a piada, né? Foi aí que eu dei o apelido pro meu grande amigo, Gustavo Parra, de Nerso. Nerso da Capitinga. Né? Então, Saudoso. foi aí que surgiu o apelido do Gustavo de Nerso. Um grande amigo meu, conheci ele quando ele começou a fazer estágio, e hoje ele está aí, né, fazendo um grande sucesso como apresentador, um ótimo, excelente profissional, um grande pai, um grande amigo, uma
coisa que não tem que se falar do Gustavo. O Parra é um cara ponta firme. Na hora que precisa dele, ele está ali de braços abertos. Então, Parra, um grande abraço. Você mora no meu coração. Beijo no seu coração, cara. Tamo junto, viu? Valeu, Tô Juninho. com saudade de você. Abraço. Fala, Pá. Ah, Fala, cara. amigo. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, falar do Pá pra mim é muito fácil. É um irmão que eu tenho pra mim. Mas toda vez que me perguntam do Pá, eu gosto de falar de uma passagem. De quando eu entrei na RPC, na Globo, e comecei a ter mais proximidade com o Pá. E eu era repórter na época, ele é apresentador, e eu fui cobrir as férias dele. E ia fazer alguns trabalhos no estúdio. O Pá imediatamente me levou no camarim, abriu o guarda-roupa dele e falou, ó, quero que você quiser usar meu aí, pode usar sapato, gravata, meia, o que você quiser. Não precisa me pedir, tá liberado para você usar. Tá bom, garoto? Porque na época eu trabalhava na rua, não tinha essa vestimenta de estúdio. Aí para mim resume quem é Gustavo Parra. Um ser humano humilde, com um coração gigante, um pai preocupadíssimo com família, se dedica o tempo todo à família que ele tem. E realmente um excelente parceiro, um excelente amigo, que hoje, para mim, eu já nem consigo separar muito o que é colega de trabalho, o que é amigo, o que é irmão. A gente se fala o tempo todo, desde que ele ficou em Cascavel, a gente se conversou quase todos os dias. E um ponto muito importante, nós colocamos muito para Deus, para trabalharmos juntos novamente. Isso é verdade. Quando nós nos separamos de emissora. E hoje nós voltamos a trabalhar juntos. E eu tenho o privilégio de dividir o dia a dia com ele. Parra, te amo, cara. Tamo junto 100%. Um abração pra vocês. Valeu, Buga. Olha. Gustavo, no meio, tem muitas virtudes. Eu acho que eu quero ressaltar duas delas. A primeira delas é o família. Ele é um pai muito dedicado à sua família. Eu acho que isso ele herdou muito dos nossos pais, Torinho e Rosa. E essa herança fez com que ele se tornasse uma pessoa com muito caráter, muito honesto, que respeita muito a sua esposa e os seus filhos, tenta fazer o máximo para que eles possam crescer e viver na paz de Deus. Amém. É a segunda virtude, ele é muito religioso, tem muita fé no seu coração, e acho que todas as pessoas que norteiam o Gustavo percebem que ele é muito dedicado na religião, seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho. Por isso que a gente chama você, Gustavo. Bom, e para concluir, né, o Gustavo é o meu melhor amigo, é um cara que a gente tem 2 anos de diferença, então a gente sempre cresceu muito próximo. Lógico que quando a gente era criança tinha as brigas de irmãos, mas a gente sempre foi muito ligado, a gente tem uma conexão fortíssima. E é um cara espetacular, um cara que eu admiro muito, a pessoa, Gustavo Parra, o pai, Gustavo Parra, o tio, né, em relação aos meus filhos, o irmão, o cunhado, um cara espetacular. Só tenho mesmo agradecer a Deus o irmão que eu tenho, um cara que eu me orgulho muito e faço propaganda para todo mundo, para prestigiá-lo e para curtir, porque a gente realmente é muito, muito unido, nossa família, e eu e ele, principalmente, melhores amigos sempre. Então, Gustavo, um abração, você sabe, te amo enormemente, sucesso sempre, tudo de bom, Deus te abençoe, beijo para todos. Fala, galera, beleza? Você vai contar Eu vou contar várias histórias da adolescência do Gustavo aí, mas eu vou poupar ele e vou pedir para ele contar uma história que ele se deu mal. A história de quando nosso irmão Rogério quebrou uma estante lá na nossa casa no José Bertoni. E da adolescência, se ele quiser contar alguma história aí, por exemplo, de quando a gente ia comprar esfirra de madrugada no Habib's, ou de quando a gente dormia na casa do vizinho sem fazer umas paz, aí deixa com ele. Mas essa da estante aí é imperdível. Depois você vai contar. Deixa eu falar um pouquinho de você. Eu que levava você e seus irmãos diariamente à escola. Seus cadernos, Gustavo, e livros eram impecáveis. Não tinha orelha. Você era muito estudioso, gostava de pinturas, fazer desenhos. E as nossas pescarias, tá lembrado? Oh. O clube, os pesca e pague. Era aquela disputa para ver quem pegava o peixe maior. E você sempre era o campeão desse esporte. O tempo foi passando, você foi para o ginásio, colégio, conheceu a Juliana, se namorou, casou com a Juliana. Casou novo, né, pai? O tempo passou mais um pouco, nasceram Lucas, Mateus, 2 lindos meninos. Olha, querido,
Unidos foi você, Simone? Gustavo, quando você era pequeno, você não gostava de briga, de confusão. Você era tranquilo. Você falava baixinho, com uma voz bem doce e meiga. E você sempre foi um menino muito determinado. Você sempre falou, eu vou fazer jornalismo. Hoje, vendo você apresentando o jornal na televisão, eu nem acredito que você realizasse de forma tão brilhante o sonho da sua vida. Parabéns, filho. Você é um vencedor. E eu tenho o maior orgulho em ser sua mãe. Um beijo no seu coração. Papai, eu queria te falar que você é um pai legal, que ensina a gente a respeitar os outros, ensina a gente a amar os outros, ensina a gente a ajudar a mamãe em casa, que você ensina de Deus pra gente, que você é um ótimo jornalista. E eu te digo também que eu amo muito você. Beijo, tchau. Beijo, filho. Oi, papai. Eu queria falar pra você que você é um pai bem presente, disposto a fazer o que a gente quer, um pai que brinca bastante com a gente, não é igual aqueles pais que não brincam com o filho, só fica sentado no sofá assistindo celular. Meu pai que sempre leva a gente nos treinos e em jogos, e que sempre tá lá pra assistir. É um pai que anda de bicicleta com a gente, um pai divertido, legal, bem ativo. E eu queria falar que você é um bom pai. Te amo. Valeu, cara. Oi, Gu. Antes de tudo, eu queria dizer que você é um presente de Deus para minha vida, que eu agradeço a Ele todos os dias por ter me dado você como marido. Esse marido que é tão presente aqui em casa, que me ajuda em todos os sentidos, me ajuda com a casa, me ajuda com os meninos, que não mede esforços para cuidar da gente, que é um exemplo de profissional, um exemplo de homem, um exemplo de servo, né? Eu vejo Jesus na sua vida, é lindo ver o que ele fez e como ele tem usado a sua vida. Eu queria dizer que você é o melhor marido do mundo. Te amo. Beijo. Oi, vocês me quebraram, hein? Aí me quebraram, hein? Se eu te contar a sua essa história, aí- cara. Ele chora também, né? Ela Você viu? chora. Ah, tá maluco, né, cara? Não E tem aí, como, né? e aí, Como a hora gostou? que a mãe falou ali, aí quebrou no meio. É gostoso, né? Ele tava segurando, você viu? Ele tava firme. Não, é gostoso. É a hora que a mãe dá uma quebrada, né? Cara, é muito legal, assim, a gente, o tempo passa e você vê a estrada que você percorreu, sabe? As pedras que você chutou, as pedras que você desviou, as pessoas que quiseram te jogar pra baixo, as pessoas que quiseram te empurrar. E você vê como que Deus cuidou de todos os detalhes, né? E, cara, é só gratidão. Sei lá. Eu me sinto o cara mais realizado do mundo, sabe? Tenho um bom emprego, um emprego dos meus sonhos, tenho minha família, tenho um norte pra viver que é Jesus, tenho amigos, tenho saúde. O que mais que eu quero, cara? Às vezes na vida a gente fica sempre tentando querer mais, sabe? E se esquece de agradecer daquilo que a gente tem, daquilo que a gente já conquistou. Então vamos valorizar mais o que a gente tem, enxergar mais as coisas boas da vida. Perfeito. A gente fala muito nos bastidores, né, Gu? A vida é simples, né? Sim, a gente que complica, A gente cara. que complica, É. não tem segredo. E aí? É isso, meus amigos. Quer dar um alô pra alguém? Queria que você, olhando na câmera, deixa a sua rede social também, agradece quem precisa agradecer e deixa um recadinho final aí, até para quem está ingressando nessa... Né, obviamente precisa falar do jornalismo em si também, né? Porque, Não, inclusive, primeiro, final de semana acabou de ter o vestibular da Sim. UEL, então para quem quer... Em primeiro lugar, agradecer você, Mico, pela nossa amizade, pela nossa parceria, por ter proporcionado esse momento para mim. Como eu disse, é o primeiro podcast que eu participo na minha vida. E se eu soubesse que era tão bom, eu já tinha feito isso antes. Obrigado a você, Júlio, pela ideia, pelas perguntas que foram feitas. Realmente vocês conseguiram abrir o meu coração.
E contei coisas aqui que eu nunca tinha falado em público. Agora estão publicadas, né? Então nunca tinha falado. E tudo que eu disse aqui é verdade, tá, gente? E para você que nos acompanhou aqui no podcast, obrigado, viu? Pelo seu prestígio, por ter gastado o seu tempo com a gente. Acho que a principal lição que eu quis passar aqui, com base na carreira que eu tenho, é: não desista no primeiro não. Nem no segundo, nem no terceiro. Se você realmente quer algo, se você realmente tem um objetivo na sua vida, corre atrás. Se capacita. Saiba bem estar próximo de pessoas que vão te levar para esse objetivo. Tome cuidado com as vozes que ficam apitando aqui no seu ouvido, querendo te jogar para baixo. Porque tem muita gente que quer ter sucesso colocando você aqui, ó. Então, tome cuidado com isso. E agradeça por aquilo que você tem. Eu sempre digo nos finais dos programas de sexta-feira que a vida é feita de momentos. Então, que você possa aproveitar realmente esse dom que você tem, que é a sua vida. Valorize os momentos que você tem. Se você quiser me seguir na minha rede social, GS Parra, lá no Instagram. Segue a gente e todo mundo tem uma história de vida para contar. Talvez você não tenha um podcast ou não tenha a possibilidade de contar a sua história num podcast. Mas pegue as coisas boas que você tem, compartilhe com os outros, sabe? Esparrama aí. O mundo hoje está muito negativo, sabe? Muita gente querendo jogar para baixo. A gente fala muito de depressão, disso, daquilo. Vamos dar um up na vida aí, meu. Então, joga as ideias boas que você tem para frente, para que a gente possa vencer esse mal que tá por aí. Sensacional. E aí, difícil, né? Sensacional. Fecha a conta e passa a régua. Meu irmão, eu que te agradeço. Obrigado por aceitar esse desafio de vir aqui contar a história abrir o coração. inspiradora, valeu, né? E eu sempre costumo colocar na descrição, se a gente impactar uma pessoa, se fazer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena cada segundo aqui. Quem quiser ficar por dentro das notícias, o horário do Balanço Geral 11h50 de segunda a sexta, Balanço Geral. na RIC TV Londrina ou pelo nosso canal no YouTube, RIC TV Londrina, 195 mil inscritos. Falta você, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Lá, sabe demais, pô. Hoje eu conversei com ele, Gustavo Parra, jornalista, há mais de 18 anos já na TV. Meu irmão, uma história inspiradora. Insights, né? Inspiradores. Nossa, cara, anotei pelo menos uns 15 aqui. Pelo menos uns 15. Edição vai ter trabalho aí, hein? De corte de Reels vai ter trabalho, hein? Pessoal, se eu te contar a minha história mais uma vez, quero te lembrar, se você ainda não segue a gente, segue lá, Minha História Cast, ativa o sininho, ativa as notificações, pega o aviãozinho ali, ó, clica, encaminha para pelo menos umas 10 pessoas que precisam, né, desses insights, que precisam ser inspiradas, e acompanha a gente também no Instagram. E o pessoal tá me cobrando aqui, cadê o TikTok? O Júlio vai gravar as dancinhas. É o TikToker. Não é fake news, ele está ensaiando e a gente vai gravar isso ainda. Menos. Mas eu também gostaria de falar para você que tá acompanhando a gente, gostando do nosso trabalho aqui, né? Se inspirando com essas histórias. E você conhece alguém que tem uma história? Encaminha o nosso vídeo para ele, indica pra gente poder alcançar várias pessoas que podem estar aqui com a gente também, divulgando suas histórias, porque o espaço está aberto para todos. É isso. Mais um episódio. Até a próxima. Muito obrigado. Irmão, obrigado. Encerra aí. Gente, obrigado pelo seu carinho, pelo seu prestígio. Se eu te contar a minha história, volta daqui a pouquinho. Um grande abraço. Até. Arrasta pra cima e vem. Ei.